O que a Federação Inglesa vai fazer para se redimir depois desse erro absurdo e imperdoável que prejudicou a carreira de um jogador brilhante? E as redes sociais ficaram uma loucura, hein? Olha só o que torcedor inglês falou, hein? Não ouse vender ele, Sullivan. Não vou falar o palavrão não, mas soltou até um palavrãozinho aqui em inglês. Fala, jogador! O drama de Lucas Paquetá finalmente chega ao fim. Após meses de especulações e uma investigação que abalou sua carreira, o jogador foi inocentado pela Federação Inglesa, mas a dúvida ainda paira sobre o impacto que esse caso causou na sua vida. Após uma investigação que durou 9 meses, Paquetá foi considerado inocente pela comissão reguladora, que concluiu que não havia prova suficiente para sustentar as acusações de manipulação de apostas. Mas, como vimos nas falas de alguns jornalistas, o estrago já foi feito. O cara deixou de ser vendido para o Manchester City do Guardiola. Ele foi um pedido do Guardiola. O Paquetá deixou de ser negociado por uma fortuna, ou seja, já tem aí a questão financeira, para um grande clube da Europa que disputa títulos, já tem aí a situação profissional. Prejudicaram o cara financeiramente falando e profissionalmente falando com esse erro absurdo e imperdoável. Porque se falava que o Paquetá poderia ser banido do futebol, teve uma investigação ali de 9 meses para depois formalizarem a denúncia contra o Lucas Paquetá. O impacto disso foi profundo. Paquetá perdeu a chance de se transferir para um dos maiores clubes do mundo, o Manchester City de Guardiola. Ele poderia ter sido campeão da Champions League e disputado títulos importantíssimos. O cara deixou de ser jogador do Guardiola, deixou de conquistar títulos, porque depois que o Manchester City foi atrás dele, o Manchester City ganhou tudo. Se eu não me engano, até a Champions do Manchester City veio depois de ter tentado a contratação do Paquetá. Ele poderia ter sido campeão de uma Champions, campeão inglês e outra. E prejudicou o futebol do cara. O futebol do Paquetá caiu muito na seleção brasileira. Não podemos ignorar o lado financeiro e o impacto na carreira de um jogador, Se Paquetá tivesse assinado com o City, sua carreira teria tomado outro rumo. Perdeu uma chance de ouro. Mas nem tudo foi negativo para Paquetá. A torcida do West Ham se mobilizou fortemente, defendendo o jogador durante todo o processo. Nas redes sociais, mensagens de apoio e indignação contra a Federação Inglesa foram massivas. Torcedores pedindo que o clube não vendesse Paquetá, já que ele tem sido um dos destaques do time, mesmo com o peso da acusação nas costas. Apesar da absolvição, uma coisa que chamou muito atenção nesse caso é que a comissão reguladora encontrou algo a ser penalizado. Paquetá foi considerado culpado de não ter colaborado adequadamente com a investigação. Abre aspas. No entanto, embora tenha sido absolvido da má conduta em relação a apostas, brasileiro foi considerado culpado em outra acusação feita pela FA de não cumprir suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação, referente à regra F3. A comissão regulamentadora divulgará a pena de Paquetá em breve. A decisão também foi publicada no site oficial da Federação Inglesa. Meu jogador, o vídeo ainda não acabou, tá? Mas se você tá curtindo esse conteúdo, então antes que você me faça uma aposta, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com a galera, porque se você não fizer isso, vai estar mais perdido que o Paquetá na investigação da FA. Vai, não vacila, ajuda a gente a chegar logo. Vamos, tamo junto. Nossa, Federação Inglesa é um exemplo. O que eles vão fazer para se redimir? Porque prejudicaram por pelo menos 1 ano, 2 anos, a carreira de um baita jogador do futebol brasileiro. Quero saber também do Paquetá. O que ele vai fazer agora contra a Federação Inglesa? Porque tem coisas que o dinheiro não paga, pessoal. Tem coisas que o dinheiro não paga. O dinheiro não vai pagar o que o Paquetá deixou de viver na seleção brasileira. O dinheiro não vai pagar o que o Paquetá já deixou de viver no Manchester City.
Então, prejudicaram muito um garoto que tem um futebol brilhante com uma acusação, aí tornaram essa acusação pública. A investigação começou quando um grande número de apostas foi feito em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em um padrão suspeito envolvendo o Paquetá e outros envolvidos. Mas, no fim, a comissão não encontrou provas suficientes para responsabilizá-lo. As informações são muito superficiais ainda. Não dá para se aprofundar nessa discussão. Ela é muito mais complexa, tem muitas perguntas aí sem resposta. A matéria do UOL do ano passado, de setembro do ano passado, falava de depósitos familiares de Paquetá, fizeram transferências para a conta do Luiz Henrique, do que era do Botafogo. O UOL teve acesso aos comprovantes de transferência, né? Aí mais adiante, o UOL informava que a investigação da entidade inglesa desconhecia os pagamentos familiares. Eu não sei se essa investigação foi mal feita, eu não sei como é que chegaram a esse veredito, eu não tenho a menor ideia, eu não vou me aprofundar nessa discussão porque eu não sei, sinceramente não sei. Por mais que Paquetá tenha sido absolvido, muitas perguntas permanecem sem respostas. Como a Federação Inglesa chegou a esse ponto? Por que as apostas ligadas a ele não foram suficientemente investigadas? Nem o que a FA vai fazer, se ela vai recorrer, se ela pode recorrer, como essa comissão independente chegou a essa conclusão. Então, assim, eu acho que está tudo muito ainda na espuma, não tem uma profundidade maior. Ele deve ser punido de alguma forma por não ter colaborado com a investigação. Então, por que ele não colaborou? Tem várias perguntas sem resposta. Então, eu não me sinto em condições de me aprofundar numa discussão como essa, nem de tomar partido. Enquanto a FA ainda aguarda os argumentos por escrito para se pronunciar oficialmente, a situação gerou uma enorme repercussão, principalmente porque mexe diretamente com o mercado de apostas esportivas, uma indústria que movimenta bilhões. Paquetá, por sua vez, se manteve profissional e focado em sua carreira, apesar de tudo. O clube, através de sua vice-presidente, Karen Brad, deixou claro que o jogador sempre teve o apoio da equipe durante todo o processo. Veja o pronunciamento oficial do West Ham. Estamos satisfeitos que Lucas tenha sido inocentado. Ele alegou sua inocência desde o início e, como clube, o apoiamos firmemente durante todo o processo. Apesar da incrível pressão sobre ele, Lucas tem se destacado semana após semana pelo clube, sempre dando tudo de si. Tem sido um momento difícil para Lucas e sua família, mas ele se manteve absolutamente profissional durante todo o processo e agora está ansioso para encerrar esse episódio, assim como todos no West Ham United, disse Karen Brad, vice-presidente do West Ham. Mas agora, com a absolvição, Paquetá vai ter que lidar com a questão do seu nome manchado, algo que não se apaga facilmente. O dano à sua imagem já foi feito, mas ele pode dar a volta por cima. Bom, assim eu acredito. Agora, o futuro de Paquetá depende de como ele se recuperará desse episódio. O West Ham, por enquanto, está em uma posição confortável e não parece querer se desfazer do jogador. O jogador agora precisa provar seu valor novamente, especialmente para o treinador da seleção brasileira. Será que ele conseguirá retomar sua posição e conquistar o espaço que perdeu? O episódio envolvendo Lucas Paquetá não só afetou sua carreira, mas também levantou questões importantes sobre o sistema de investigações no futebol e a influência das apostas. E você, meu jogador, o que acha de toda essa situação? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se você acredita que Paquetá merece um futuro brilhante. Se inscreva no canal para dar aquela força e para você não perder mais nada sobre as análises do futebol. Tamo junto, até o próximo, valeu!